Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. O seu convidado já está no ar e eu estou mandando inbox para você o telefone que você me pediu. Muito obrigado então, João. Vai ajudar um colega nosso aí, muito competente. Legal. E então eu quero fazer a apresentação. Eu acho que uma pena que eu não deu tempo de mandar aquela gravação famosa do Galvão Bueno gritando é tetra, porque pela quarta vez aqui na história do Rádio Amantes no Ar eu tenho a oportunidade de entrevistar o Edu César do site Papo de Bola, e eu sei que tem muita gente aí que está até acordando mais cedo aí para ouvir essa entrevista, porque a gente vai falar bastante sobre rádio esportivo, mídia esportiva. Edu César, bom dia, muito obrigado por atender aqui o Rádio Amantes no Ar e a Showtime. Salve, Rodney, grande abraço às damas e aos cavalheiros na audiência da Showtime. Se não tem a gravação do Galvão Bueno, então eu mesmo me encarrego, se for o caso. É tetra! Eu só não tenho o Pelé do meu lado me agarrando enlouquecido de felicidade, né? Mas vamos que não há de ser nada, né? Pois é. Você acabou fazendo bem melhor do que o Galvão Bueno. Ô, Edu, eu sei que você está editando as suas colunas daqui a pouquinho, né? Para quem está ouvindo ao vivo, né? Daqui a pouquinho tem o Papo de Bola aí no ar. E eu queria saber então qual é o principal destaque do Papo de Mídia. Olha, eu tô com vários assuntos, tô com uns bons assuntos de rádio que eu tô editando aqui, e também envolvendo gente do rádio que não tá trabalhando agora no rádio, que está, no caso, ingressando na televisão. Tem, por exemplo, o Adalberto Piotto, que muitos conhecem dos muitos anos em que esteve à frente do CBN Total, nas rádios da Rádio CBN, que agora na outra semana, sem ser nessa segunda-feira, na outra segunda-feira, dia 3, vai estrear um programa sobre economia na TV Brasil no fim da tarde, que ele vai apresentar direto da Bovespa. E na questão da imprensa esportiva, eu estou com assuntos como, por exemplo, no segmento do rádio, o Ronair Mendes, conhecidíssimo narrador por muito tempo da Rádio 730 de Goiânia, que agora foi contratado pela Aliança M1090. Tem o próprio assunto que o senhor mesmo trouxe ontem no radioamantes.wordpress.com, já fazendo um merchanzinho básico para o amigo, do time do Edilson Silva, o time esportivo do Edilson Silva se transferindo para a Band News FM, não mais Band News Fluminense FM, sim Band News FM Rio de Janeiro, que está para acabar a associação do Grupo Bandeirantes com o Grupo Fluminense de Niterói. Tem também o Wellington Campos, conhecidíssimo correspondente da Itatiaia na CBF, faz o mesmo serviço para várias outras emissoras pelo país. Agora também, a partir do dia 1º de março, mais conhecido como Quarta-feira de Cinzas, vai trabalhar também na Super Rádio Tupi. Aliás, a Super Rádio Tupi teve decretada como legal, tem uma decisão oficial do Tribunal Regional do Trabalho, uma decisão definitiva, que decretou como legal a greve promovida pelos funcionários por conta de todos os salários atrasados e os vencimentos não cumpridos pela direção dos diários associados. Tem também a participação do pessoal esportivo da Rádio Gaúcha em mais uma cobertura de Carnaval no Rio de Janeiro, que já é uma tradição de mais de 2 décadas, a Rádio Gaúcha fazer a cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro com a equipe completa no Sambódromo, na Marquês do Sapucaí. Esse ano, do pessoal atual da equipe de esportes, só o repórter José Alberto Andrade vai participar, porque o Luciano Périco, o gigante da arquibancada, hoje é só apresentador da Rádio Gaúcha, porque não tem mais feito jornadas esportivas, ele vai se ausentar esse ano da cobertura do Carnaval, porque como é narrador da RBS TV, afiliada da Globo aqui no Rio Grande do Sul, ele vai estar envolvido amanhã na transmissão do Campeonato Gaúcho, amanhã à tarde, e aí, por causa disso, por se dedicar aos afazeres na televisão, ele não vai participar esse ano da cobertura lá no Sambódromo. Então, no segmento do rádio, estamos abrindo a sexta-feira com estes assuntos aí, e claro, no aguardo de... eu estava esquecendo, não posso esquecer, pelo amor de Deus,
O Eugênio Leal, falei agora há pouco em Super Rádio Tupi, o Eugênio Leal comandou por muito tempo a cobertura de carnaval na Tupi, um trabalho sempre elogiadíssimo, muito bem quisto, muito bem considerado. Ele foi demitido na metade do ano passado pela Tupi, junto com outros nomes, como o Sérgio Américo, o J. Santiago, o Vinícius Gama. E havia aquela dúvida, ele vai fazer o carnaval esse ano? Ele não vai fazer o carnaval? Pois ele vai fazer o carnaval esse ano sim, vai ser pela Mania FM, a 102,9 FM do Rio de Janeiro, Mania, e ele vai transmitir por lá com vários nomes, tanto da emissora quanto colegas que ele já tinha de outros tempos na Tupi. Então, Eugênio Leal confirmado no Carnaval do Rio de Janeiro este ano. Então são esses assuntos aí no segmento específico do rádio e envolvendo gente que pode não estar mais no momento no rádio, mas que para sempre será do rádio. São esses aí os temas com os quais eu estou abrindo a sexta-feira, Rodney. Pois é, então muitos assuntos aí. Então fica a dica aqui do Rádio Amantes no ar, né? Tem um papo de bola. Você pode, hoje o Papo de Bola está sem domínio, mas basta o internauta, o ouvinte amigo aí do Rádio Amantes no ar buscar no Google, aí você vai cair lá. Uma das primeiras opções é o Papo de Bola, é um site muito bacana com informação não só esportiva, mas também sobre as questões da mídia esportiva. Edu, a coluna de mais sucesso do teu site, a seção, melhor dizendo, de maior sucesso do teu site, com certeza é o Papo de Mídia, né? Não é porque, como é que eu vou te dizer? É porque foi um espaço pioneiro na internet, porque, para quem não sabe, eu edito o Papo de Bola desde 2 de junho de 2003, embora eu já o tivesse iniciado como um blog, mas é que eu passei para site em 2 de junho de 2003, mas eu comecei como blog em 28 de janeiro do mesmo ano. E aí eu fui botando mais e mais conteúdo, chegou uma hora que para o formato blog ficou insuficiente, então eu migrei para site. E eu sempre gostei muito de acompanhar a ação dos cronistas esportivos no rádio, na televisão. Então, também por isso que eu falo sobre eles, eu falo sobre as transmissões que eles fazem, momentos legais que eles têm, grandes narrações, reportagens especiais, programas que ficam na memória, as gafes também, porque é do jogo e a gente não pode deixar de notá-las e de observá-las. Então eu gosto muito deles sempre de acompanhar o trabalho deles, tanto que quando eu vou, raríssimas vezes, eu não sou uma pessoa de ir em estádio de futebol, mais por questões alheias à minha vontade do que propriamente como é que eu vou dizer, contra a minha vontade. É mais, por minha vontade, aliás, é mais contra a minha vontade que eu vou pouco a estádio de futebol. Mas quando eu vou, eu procuro sempre acompanhar mais do que o jogo em si, mais do que os jogadores, o árbitro, essa coisa toda. Eu gosto muito de acompanhar o trabalho dos cronistas esportivos, como eu fiz em 2 partidas da seleção brasileira que eu fiquei o tempo inteiro acompanhando o trabalho da imprensa ao lado deles, em outras ocasiões pontuais também. Então eu criei esse espaço dentro do Papo de Bola, que tem a 24 horas, que é o espaço onde eu falo dos campeonatos de futebol, dos torneios esportivos e também de assuntos não esportivos, da comunicação e das artes e da música, e o Papo de Mídia, que é só sobre a imprensa esportiva e os profissionais que nela atuam. E como não tinha, na ocasião ainda, um espaço falando sobre isso, e na época eu fiz muito boca a boca, passando adiante a dica do site para o pessoal, dá uma lida, eu espero que você goste, se você gostar, passe adiante, coisa e tal, acabou tomando a proporção completamente fora do que eu imaginava, e foi fazendo sucesso. E aí as pessoas começaram a ler, foram gostando, foram se interessando, e chegou nesse ponto que é a sessão, desde o começo do site, a sessão mais acessada. E aí também acabou inspirando vários outros sites a falarem do mesmo assunto, enfim. E eu tento manter o meu jeito de falar dos assuntos, sem fazer reprodução completa dos textos, ou então, quando é uma nota curta e eu preciso citar quase tudo, porque se eu não fizer isso não vai sobrar praticamente nada para falar. Eu tento acrescentar algo que seja da minha memória, ou algo que não tivesse citado no texto original. Eu tento colocar muita coisa minha também, os próprios tópicos quase diários
do Raridade Rara, com resgate de materiais antigos, de rádio e televisão alusivos, seja a rodada dos jogos ou as datas do dia. Então, tudo isso eu acho que faz com que o público se interesse especialmente por essa sessão e mostra também que não é só uma coisa minha, esse apreço ao trabalho dos cronistas esportivos. É muita gente realmente tem esse mesmo gosto, tem esse mesmo apreço, e a bem na verdade, um grande número de profissionais que a gente vê aí trabalhando em emissoras de rádio, televisão por todo o país, acabaram tendo inspiração em profissionais que já acompanhavam, tipo um narrador que hoje trabalha num canal de grande destaque, ele certamente lá atrás, quando era moleque, adolescente, enfim, ele assistia jogos de futebol, ou na televisão, ou escutava no rádio, ele gostava de um determinado locutor e ele dizia para ele mesmo, um dia quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Então vem e esse profissional como um direcionador daquilo que ele quer, até que com o tempo ele construiu o estilo próprio. Então, também isso tem ligação com o acompanhamento maciço que esse espaço tem no meu site, porque a atuação dos cronistas esportivos motiva muito o interesse do público. Nas redes sociais também a gente percebe isso. Eu acho que tudo isso, de alguma maneira, resulta nisso que estava observando, Roger. Pois é, eu acho que hoje o cronista esportivo, embora muitos não gostem disso, né, mas acho que hoje os cronistas esportivos estão num patamar em que eles acabaram virando também parte integrante do espetáculo, né? Então muita gente devido saber informações sobre isso. Como é que é? No fim das contas, não foi inevitável isso. No passado, quando não havia a massificação da mídia, sobretudo pela internet, seja com a ampliação que ela trouxe, indo além de jornais e revistas, e consequentemente as redes sociais surgindo também, isso tudo de alguma maneira acabou amplificando isso, isso de tornar o jornalista notícia. Ele agora não é apenas o emissor da notícia, também ele é notícia. Então, foi uma coisa que é natural. Com o tempo, isso ia acabar acontecendo conforme a propagação da internet, conforme o ampliamento do horizonte dela e as redes sociais, com, consequentemente, manifestações mil das pessoas sobre isso, aquilo e aquele outro. Edu, deixa eu fazer uns registros aqui de participações, né, de gente que avisou que está ouvindo a gente. Eu falei que alguns iam acordar cedo só por causa dessa entrevista, então deixa eu registrar aqui a Vanessa Tocha, lá do Rio de Janeiro, lá de, se eu não me engano, é lá de São Gonçalo, está aqui acompanhando a nossa entrevista, e o Marcelo de Sena que até mandou uma mensagem aqui, dizendo que você deve estar empolgado depois da citação nessa semana pelo J. Júnior, na transmissão de Ituano e Santos. Foi muito legal mesmo. Ituano e Santos pelo Campeonato Paulista. O J. Júnior foi muito simpático aí, a sua pessoa. Ele falou que você é um blogueiro, historiador, enfim. Aí, para quem não acompanhou, fazendo um breve resumo, é porque na terça-feira teve Ituano e Santos pelo Campeonato Paulista, e eu lembrei o Jotinha de que teve um jogo que ele fez em 2009, que acabou 2-0 para o Ituano, que o Santos acertou num só jogo 6 bolas na trave, sendo 5 apenas no primeiro tempo. E aí, para minha surpresa, quando chegou de noite, ele não lembrava desse jogo aí, ele lembrou pela minha dica, porque eu passei para ele o vídeo do jogo que tem na internet. E quando chegou de noite, para minha surpresa, ele fez a lembrança desse fato e citou a mim, né? Com palavras muito gentis, carinhosas, que quem acompanha o Jota, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente ao longo dos anos, desde o rádio também, esses tantos anos de televisão, não se surpreende, porque sabe do altíssimo nível dele, tanto na profissão, quanto também como ser humano, e fiquei muito honrado com isso. Foi uma das melhores coisas que eu tive nesses primeiros dias desse 2017. Pois é, o Jota é um verdadeiro cavalheiro, ele é uma luz aí nesse meio da crônica esportiva, né? A gente sabe que existe muita competitividade nos tempos atuais. A gente sabe que existe muita competitividade nesse meio, muita rivalidade, e o Jota é um cara que ele tem uma luz, ele é uma pessoa que fala palavras bem bacanas. Muito espiritualizado. Então ele é o nosso,
é uma espécie de refúgio aí nessa seara da imprensa esportiva. Edu, eu queria fazer uma pergunta aí sobre a tua aldeia, né? Você é aí de Porto Alegre, né? Então eu queria saber como é que está o rádio esportivo e a grande expectativa, a pergunta que não quer calar, referente aí a Porto Alegre, é para onde vai Luiz Carlos Reck? Será que ele vai para a Rádio Grenal? Será que ele vai ficar só na televisão? O que você sabe a esse respeito? E você pode também falar dele, da saída dele do Grupo Bandeirantes. Olha, rapaz, eu não sei sinceramente para onde vai o Reck. A saída dele da Bandeirantes, evidentemente, surpreendeu muita gente. A Bandeirantes de Porto Alegre, para quem também não souber, teve recentemente uma mudança na direção geral. Não é mais o Leonardo Meneghetti diretor-geral. Meneghetti, de longa carreira no esporte, que é repórter esportivo por muitos anos e atualmente ainda hoje apresentador da versão local dos Donos da Bola na televisão. Ele deixou a direção geral, consta que vai para São Paulo em breve trabalhar para a rede nacional. E aí a primeira mudança grande na equipe de esporte depois da saída dele da direção geral foi essa daí. O Reck disse esses dias nas redes sociais que está com uma dezena de propostas aí de vários lugares aí para definir o seu novo destino. Tem aquela notícia que foi dada logo no foi anunciada a saída dele da Band de um interesse da Grenal, embora o Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa, que é a qual pertence à Rádio Grenal, e que foi colega dele na Rádio Guaíba por muito tempo, nos anos 90, não tenha confirmado isso. Por enquanto não tenho novidade nenhuma nesse sentido. Ele segue na televisão, ele ficou alguns dias fora do programa que ele tem na Ubra TV, o Cadeira Cativa, e voltou, por enquanto está só na televisão, mas em relação a ele no rádio, não tem nada por enquanto. E também, da mesma maneira, não surgiu nada de novo lá na Bandeirantes em termos de uma reposição para a saída dele na equipe de comentaristas, o que faz com que neste momento esse segmento seja preenchido pelo Ribeiro Neto, que é o decano da equipe de esportes, com mais de 20 anos diretos de atuação lá na Bandeirantes, e agora também pelo Felipe Duarte, que também é repórter, mas que agora tem sido cada vez mais comentarista de partidas, tem um jeito diferente em relação ao Ribeiro e ao Reck de comentar, porque o Felipe é de uma nova geração que vê o futebol de um jeito mais tático, pelo ângulo mais do desenho tático da partida, enquanto o Ribeiro e o Rex são de uma geração mais antiga, a dita velha guarda, que enxerga o futebol de uma outra maneira, sem se perder tanto aos esquemas, inclusive até nos programas de rádio e TV, o Ribeiro brinca muito, cutuca muito o Felipe por causa da questão do tatiquês, que não é do agrado dele. Tem que ver o que vai acontecer, mas por enquanto nada de novidade nem de um lado e nem de outro. Edu, uma curiosidade que eu tenho, não sei se você vai concordar comigo, assim, o Arnaldo de Souza, quando foi para o Grupo Bandeirantes, né, grande narrador, hoje está na Rádio Grenal, nosso amigo até, de internet, ele não deu certo. O Luiz Carlos Reck também saiu da Rádio Guaíba, foi para Bandeirantes e não deu certo. Você acha que, de repente, essas pessoas que têm luz própria acabam não se dando bem na Band? E se você concorda com isso, qual que seria o motivo? E mais até uma pergunta também para você discorrer. Você acha que de repente a Bandeirantes tinha que investir em talentos próprios, em vez de pegar pessoas já consagradas no mercado, como Baldasso, um exemplo que me ocorre agora, além desses aí que eu já citei, do Haroldão e do Reck? Não, indo rapidinho por parte, então. Em primeiro lugar, eu não vejo os casos do Haroldo e do Reck iguais. Eu acho que o Reck deu certo na Bandeirantes, sim. Ele teve uma boa trajetória na Bandeirantes nesses 3 anos. Os programas que ele fazia iam bem, tinham boa repercussão, fosse o apito final, fosse o Esporte Notícias, transmissões de jogos. Eu não vejo o caso dele como igual ao do Haroldo. O caso do Haroldo, sim, efetivamente não deu certo, nunca deu liga. Não sei, aquela história, um determinado jogador, determinado time, parece que vai dar certo, mas aí quando chega na hora, não fecha. Enfim, aconteceu. Então, por isso, eu não vejo como iguais esses casos. O Haroldo está bem na Grenal, ele criou uma identidade com a Grenal, ele está com uma trajetória bacana, vai fazer agora 5 anos na emissora.
E na Bandeirantes não deu certo, realmente, parecia deslocado, fosse nos programas, mesmo as transmissões em si, não foi algo com que os ouvintes da Bandeirantes se habituaram tanto. Eu, particularmente, não vejo como caso igual do REC. E quanto a isso de investir em talentos, de certa maneira também não vejo isso, porque até desses o exemplo do Fabiano Baldassi. Fabiano Baldassi também deu muito certo na Bandeirantes. Ele teve momentos muito legais nas transmissões esportivas, nos programas, na televisão especialmente. Até hoje eu sinto falta dele como debatedor dos donos da bola, porque ele dava um tempero a mais, fosse na análise dos jogos ou então na descontração de bom humor. Então, eu não vejo necessariamente dessa maneira, Rodney. É toda questão do caso a caso. Tem uns que fecham, tem outros que não fecham. Então, eu amavelmente discordo do pensamento do amigo a respeito disso. Opa, não tem problema. A discordância sempre é saudável, por isso até que é bom trazer outras pessoas do meio para a gente debater e, quem sabe, até chegar a uma conclusão. E aí o ouvinte também, aí, com esse painel de opiniões, também pode chegar à sua conclusão. Edu, eu queria falar sobre o caso da Bradesco Esportes, que é uma situação que tem movimentado bastante o meio do rádio esportivo. No dia 12 de março está confirmado que ela sai do ar aqui em São Paulo. Como você mesmo já falou, a programação do Rio, a programação local do Rio de Janeiro já não existe mais. Eu queria saber qual que é a avaliação que você faz nesses 4 anos, quase 4 anos, pouco mais de 4 anos da Rádio Bradesco Esportes, qual que é o legado que ela deixa, e também uma outra impressão que eu tenho que, de repente, era um projeto que tinha prazo de validade, infelizmente, né, porque ele começou antes da Olimpíada de 2002, ultrapassou a Copa do Mundo. Eu não tenho certeza se a Bradesco patrocinou a Copa do Mundo, mas ele chegou até a Olimpíada, que era um evento patrocinado pelo banco. Então fica essa impressão que de repente era um projeto com prazo de validade. Então eu queria que você falasse sobre essas questões. Olha, eu lamento muito isso que está acontecendo com a Bradesco Esportes, porque principalmente como é que eu vou te dizer, Rodney, o legado que ela deveria deixar, especialmente depois dos últimos Jogos Olímpicos, seria de que é possível fazer rádio poliesportivo. A gente tem atualmente muito rádio futebolístico. Competições de outros esportes a gente não percebe mais nas emissoras das grandes metrópoles, das capitais. A gente nota muito, principalmente em rádios do interior, mas aí, sobretudo, em várias cidades do interior, os outros esportes serem mais difundidos e se tornarem os principais das regiões, tipo o basquete em Franca, o vôlei em Uberlândia, por exemplo, lembrando do Praia Clube, o futsal em muitas regiões aqui do Rio Grande do Sul, tipo Carlos Barbosa, Horizontina, Erechim, daí para fora. E o trabalho que a Bradesco Esportes fez na Olimpíada no ano passado foi extraordinário, foi a maior cobertura de uma Olimpíada na história do rádio brasileiro, com acompanhamento maciço das competições, narração de tudo quanto foi modalidade, e um trabalho sempre muito bem feito, por gente que se empenhou, por gente que estava sabendo do que falava, que botava emoção, fazia comentários legais, e foi um trabalho que eu gostei muito, que eu queria que acontecesse daqui para frente em todas as edições de Jogos Olímpicos, mas que lamentavelmente até talvez não seja nem pela questão de talvez só daqui a muitos anos o Brasil voltar a ter uma Olimpíada, mas pela própria composição da programação, pelo próprio espaço aberto para eventos, talvez seja algo que não aconteça mais no nosso rádio esportivo. Então seria esse o legado deixado pela Bradesco Esportes, mas os tempos andam muito complicados para o rádio esportivo. Sobretudo a Band vive uma fase muito difícil que eu particularmente lamento, né, porque muito do meu apreço pelo esporte vem dos veículos do Grupo Bandeirantes, sobretudo da TV Bandeirantes e sobretudo, mais especialmente ainda a partir do Luciano do Vale, que se vivo estivesse, eu não vou me conformar nunca que ele tenha morrido sem ter feito a Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que ele teria feito uma Olimpíada extraordinária e que depois, agora,
dela ter acontecido e com o que temos visto agora, ficaria enormemente entristecido com tudo que está acontecendo. Então, ele foi uma pessoa que acreditou muito no Brasil esportivo, num Brasil forte em todas as modalidades, mas não é isso que está acontecendo, porque nós somos muito enraizados ainda no futebol, e o próprio rádio está nessa toada, e não vai sair dessa toada. Essa é a grande realidade, como diria o pai da capa da Playboy de março. Então, também isso colabora para esse fim da Bradesco Esportes, que se nós tivéssemos um rádio realmente esportivo e não tanto futebolístico, eu acho que ela poderia seguir em frente, teria alguma outra empresa que poderia assumir a questão dos naming rights e dar continuidade ao projeto, mas até me ocorrendo agora, a gente percebe que nos últimos anos a Bradesco Esportes ela enveredou muito a sua programação de fato para o lado do futebol, especialmente em São Paulo, que no Rio de Janeiro ainda havia programas segmentados de algumas modalidades, principalmente no fim de semana, não na grade diária, porque a grade diária também era ocupada pelo futebol, mas principalmente o futebol passou a dominar a maior parte da programação, diferentemente do que era na inauguração em 2012. Talvez fosse uma maneira de dar uma sobrevida à emissora, apostar no caminho que todo mundo fala. Infelizmente não está dando certo, o projeto vai acabar, tem que ver o que vai ser dos profissionais que estão na Bradesco Esportes, quais que vão continuar nas outras rádios da Band, quais que infelizmente fiquem disponíveis no mercado. Eu lamento muito, né, Rottner? Foi uma ideia que entusiasmou, por mais que tivesse isso do prazo de validade que observa, e não sei se de repente alguém fará algo igual, pensará numa ideia semelhante agora para o futuro, a não ser que o rádio esportivo, que o rádio tivesse uma nova postura, uma nova conduta, não na Band, sim, no geral, rádio num todo. Enfim, eu estou meio descrente, fico muito chateado com isso, acabo até meio que sem saber o que dizer a mais a respeito desse assunto. Pois é, o Edu, o Marcelo Cera informa aqui pra gente que a Bradesco não era patrocinador da Copa do Mundo aqui no Brasil, o banco rival que foi, depois você pode passar o nome, que a gente não tem problema em citar marcas. Você falou, Edu, uma coisa que me chamou a atenção referente à questão das transmissões poliesportivas, né? Particularmente, eu acho que, infelizmente, o esporte poliesportivo tem pouco espaço no rádio, talvez pelo mesmo problema, por um sério problema que acontece na televisão. A questão é que aqui, muitas equipes de futebol, muitas equipes de vôlei e de basquete, elas têm patrocínio. Então, a gente vê aí situações de que realmente os nomes dos times são marcas de patrocinadores. E você sabe que a Rede Globo de televisão, para se desvencilhar disso, ela não fala o nome da agremiação clubística, ela fala o nome da cidade. Então, por exemplo, no vôlei nós temos aí a situação de Rio de Janeiro e Osasco. Eu acho que também para o rádio é a mesma coisa. Mas isso não seria uma maldade 100% da Rede Globo. Eu até já escrevi sobre isso também, que não seria uma maldade completa da Rede Globo. Por quê? Porque, de repente, esses patrocinadores dessas agremiações clubísticas, eles também não investiriam em publicidade, em espaços publicitários nas emissoras de rádio e TV. Então, por isso que tem essa questão, esse bloqueio dos patrocinadores. Não sei se você concorda com essa ideia. Não, também é um motivo que pode ser considerado, embora eu particularmente não queira levar para esse lado, talvez mais por não querer acreditar que isso influencie tanto nessa questão. Eu não consigo imaginar uma rádio deixando de transmitir um campeonato de basquete, um campeonato de vôlei, só porque os times têm marcas e aí haveria problema para o departamento comercial citando as marcas e coisas assim. Enfim, eu meio que reluto em imaginar que isso seja algo que influencie tanto para se dever uma maior cobertura dos outros esportes. Eu acho que é mais isso que eu falei, é que o rádio hoje está muito mais futebolístico do que foi em outros tempos.
e sou até com uma certa incoerência, estando a gente em termos de televisão esportiva, sobretudo TV por assinatura, com várias opções e passando diversos esportes a todo momento. Então não é apenas futebol, tem vôlei, tem basquete, natação, tênis, lutas, enfim, tem espaço para tudo. Talvez falte um pouquinho de, não sei se eu posso falar assim, de coragem, ou então se haja preguiça, mas falta uma determinação em apostar mais, nem que seja em programas informativos, semanais ou coisa do tipo, que dedique espaço aos outros esportes. Tem alguns exemplos atuais em algumas emissoras, mas são poucos, são raros. Para uma ideia de um país que se queira forte, não apenas no futebol, mas em outros esportes, eu acho muito pouco. Então, eu acabo lamentando isso tudo, porque daqui a pouco o Brasil vai para sempre ser o país do futebol e nós não vamos ter outros esportes fortes como poderiam ser, e a mídia também colabora um pouco para isso, a não dar a devida atenção como deveria para esses outros esportes. Pois é, para quem ligou agora, eu estou aqui entrevistando o Edu César do site Papo de Bola, aqui dentro do Rádio Amantes no Ar, na Showtime, um papo muito agradável aí sobre mídia esportiva. Edu, eu queria sair um pouquinho da área de rádio, eu queria falar sobre o grande tema aí desse final de semana passado, que foi a transmissão do Atletiba, que não aconteceu. O jogo que não aconteceu devido à transmissão no YouTube. Você foi muito bem na cobertura, eu até indicaria aí o link do Papo de Bola na segunda-feira, porque você fez um apanhado completo de tudo o que aconteceu. A impressão que eu tenho sobre todo aquele episódio, né, para quem não sabe, a Federação Paranaense de Futebol vetou a transmissão via YouTube, e aí os dois clubes resolveram não disputar aquela partida, ela vai ser remarcada. A justificativa é de que existia um problema de credenciamento aí de alguns profissionais, especialmente aqueles que iriam fazer a transmissão do jogo pela TV. Agora, eu não sei, Edu, se você tem essa mesma impressão, mas aquilo lá para mim, eu acho que também a Federação Paulista, a Federação Paranaense deve ter ficado irritada porque ela enxergou naquela transmissão uma espécie de marketing de guerrilha de esporte interativo, né? Porque você citou no sábado à noite, eu não sei se foi no Twitter ou até no próprio site, que eram outros profissionais que iriam fazer aquela transmissão, inclusive era o filho do Fernando César, um narrador muito popular lá no Paraná. E depois, no dia seguinte, aparece toda a equipe do esporte interativo. O padrão gráfico da transmissão remetia também às transmissões do esporte interativo. Eu não sei, eu acho que para mim aquilo lá foi uma espécie de marketing de guerrilha do canal por assinatura que deixou insatisfeita a Federação Paranaense, que, mais realista do que o rei, né, temendo alguma espécie de represália da Rede Globo, decidiu então intervir e fazer com que a partida não começasse até que se restabelecesse toda a ordem das coisas. Eu não sei qual é a sua visão dos fatos. Não, mas é bem por aí mesmo, Rodney. Tudo está interligado de alguma maneira, porque até apenas informando, antes de desenvolver o assunto, que o Atletiba, no fim das contas, foi confirmado mesmo para a quarta-feira de cinzas, agora às 8 horas da noite. Os clubes pretendiam que o jogo fosse em outro dia, mas houve problemas vários, enfim, e aí o clássico, no fim das contas, foi remarcado agora para a próxima quarta-feira, 8 horas da noite. E aí, então, eu acho que vai ser exclusivo do rádio, no fim das contas, porque depois de tudo que aconteceu, eu acho que não vão querer apostar, não tão cedo, não agora, numa outra tentativa dessas. Mas tudo está interligado de alguma maneira, porque pelo que chega de informação de Curitiba, a Federação Paranaense não estava pondo objeção à exibição do clássico no YouTube, porque se tinha, que era uma equipe local, lá do Paraná, profissionais freelancer que fariam a partida. Seria o César Júnior, que citaste, que é filho de Fernando César, e que foi narrador da CBN Curitiba de 2012 a 2016. Os comentaristas seriam os jogadores que marcaram época nos dois clubes, e as repórteres que seriam as oficiais que fazem os conteúdos oficiais dos clubes na internet e também no programa próprio semanal que dá no pay-per-view. Elas estavam lá.
Só que, de surpresa, apareceu do nada a equipe do Esporte Interativo. Apareceu uma repórter do canal, o narrador, o comentarista. O narrador e o comentarista estavam nos estúdios do Rio de Janeiro. E se não era na sede do Esporte Interativo, onde que eles estariam? Não consigo imaginar. Padrão gráfico igualzinho ao do Esporte Interativo, que 1 hora e pouco depois, 2 horas e pouco depois, quem estava na audiência dele pôde ver que eram exatamente os mesmos letreiros que estavam no jogo do Fortaleza, que estava sendo transmitido pelo Campeonato Cearense. Então, isso de alguma maneira, e essas coisas todas foram resolvidas no comecinho do sábado, e me parece que guardaram segredo bem demais, porque ninguém, eu acompanho mais de 30 sites por dia de todos os gêneros informativos para buscar pautas lá para o Papo de Bola, e eu não vi ninguém falar isso até domingo à tarde. Eu, no máximo tinha uma informação de uma hipótese de negociação, mas era com o Esporte Interativo, que saiu na Gazeta do Povo a informação, mas era para o clássico passar na televisão em si, não falava nada sobre o envolvimento dos seus profissionais nessa cobertura na internet. Então, de alguma maneira, isso tudo influencia sim, porque torna esse episódio mais um dessa contenda, dessa verdadeira contenda, como nunca antes na história desse país, como diria o outro, aconteceu na briga pelo Campeonato Brasileiro na mídia TV paga, na qual o Esporte Interativo tem negociado com vários clubes para transmitir os jogos deles nessa mídia a partir de 2019, conseguindo algumas das grandes forças, como o Palmeiras, Santos, Internacional, Bahia e a própria dupla Atletiba, entre outros. Então, as federações estaduais em geral são muito agarradas aos veículos com os quais tem contrato de transmissão, então a Federação Paranaense, consequentemente, está muito presa à Globo, com quem tem o acerto para a transmissão do Campeonato Paranaense, e tudo, de alguma maneira, levou aquele legítimo papelão que nós tivemos domingo passado na Arena da Baixada. A Globo justifica que não teve participação nisso. Ela está no direito de dizer que não teve participação, mas eu também não vou condenar quem pensar que ela tenha tido participação, porque o histórico dela de ações nem sempre corretas em determinados episódios da história, inclusive na questão esportiva, faz com que muitas pessoas pensem que ela teve envolvimento, e aí, por mais que não tenha tido, eu não vou condenar quem pense que tenha tido. Então, infelizmente, acabou acontecendo isso tudo, e a grande consequência foi que o assunto acabou mais discutido do que talvez seria se o jogo acontecesse e tivesse passado normalmente no YouTube. Eu não sei, sinceramente, se todo o espaço que teve em programas de canais concorrentes, com entrevistas com dirigentes, com o presidente da federação e tal, programas regionais de televisão que tem que dar espaço para os assuntos da terra, para os times da própria cidade, também acabaram dedicando espaços generosos para o assunto. Aqui mesmo em Porto Alegre, programas de rádio e televisão gastaram de 15 a 20 ou até 30 minutos discutindo a questão do Atletiba no YouTube. Então, a repercussão acabou sendo muito maior com a não realização do jogo, dada a circunstância como foi, do que seria se ele tivesse acontecido normalmente, mesmo que acontecesse com essa entrada do Esporte Interativo na transmissão, que ele não admite que tenha acontecido. O Esporte Interativo diz que seus profissionais foram liberados para um freelance, mas diante de todos os elementos eu também me reservo o direito de não achar que tenha sido apenas isso, e também não houve um desmentido mais forte nesse sentido. Tem a palavra dele, tem a palavra da Globo, enfim, as pessoas acreditam no que quiserem ou não acreditam. Então, não tem erro nessa associação de fatos, Rodney. Tudo está interligado de alguma maneira, e no fundo, o episódio do Atletiba serviu como mais um capítulo nessa disputa que está acontecendo pelo que é o principal produto do futebol brasileiro, que é o campeonato da Série A na mídia TV paga, que é uma competição que historicamente, nos últimos 20 anos, passa apenas no Sport TV, que teve um período no começo dos anos 90 que também a ESPN Brasil transmitia, mas nos últimos 20 anos é só o Sport TV que transmite. E aí vem um outro canal, vem com força, vem botando muito dinheiro para
conseguir clubes que sejam só seus nessa negociação dos direitos. Então, tudo tem a ver no fim das contas. Não está errado quem pense que uma coisa não tem a ver com a outra, não. Edu, primeiro uma informação e depois até uma reflexão. Primeiro, o esporte, eu vi uma informação sua de que o Esporte Interativo iria transmitir essa partida, o Atletiba, no canal deles no Facebook. Isso confere? E confere. Então, mais um motivo para a gente achar que, de repente, isso aí é um marketing de guerrilha do canal do Esporte Interativo. Não que seja certo ou errado, é apenas uma constatação. Tá? É competição, é uma espécie de sobrevivência na selva, é mais uma consequência desse mundo capitalista. Todo mundo atira para todos os lados do jeito que dá, né? Independentemente de ser certo ou errado, como observar. E outra coisa, você falou dos canais aí oficiais de Grêmio, Atlético, de Curitiba também aí, que produzem conteúdo. Uma tendência que a gente tem observado é que, de repente, cada vez mais clubes de futebol estão fazendo essa, não apenas essa questão de serem clubes, né, clubes esportivos, mas também de serem canais de mídia, né? Então, aí em Porto Alegre nós temos um exemplo muito claro da Rádio Grêmio, né, que transmite partidas. Um exemplo aí. Muito bem sucedido, diga. Exato. O Internacional está correndo atrás aí de uma rádio para fazer 24 horas só internacional, mas por enquanto ainda não deu muito certo. Aí está mais complicado. Está mais complicado, né? Porque tem com gente cobrando concessão, aluguel de concessão por R$400 mil, aí realmente é mais fácil você para contratar mais uns 2 da Alessandro para o time funcionar. Mas eu queria saber o seguinte, o que você acha dessa tendência dos clubes, das agremiações esportivas assumirem também esse caráter de mídia também, né? Para te ajudar, eu entrevistei há algum tempo o Luiz Calmon, que é diretor da 105 FM, e ele discorda dessa postura. Eu acho que ele acha que é uma concorrência desleal, principalmente no que diz respeito à questão de patrocinadores. Você sabe que a FIFA aí tem os seus patrocinadores exclusivos. Aliás, esse foi o grande problema aí que deu todo aquele bololô lá na entidade máxima do futebol internacional, que foi aberta a caixa preta deles. Então eu queria saber o que você acha disso, qual é a sua opinião sobre a presença das agremiações esportivas, como também produtores de mídia, conteúdo, difusores. Qual é a sua análise? Eu acho uma ideia válida. Se tiver público para isso, que ele acompanhe, se ele ouvir e gostar, que fique. Aqui, por exemplo, existem muitos gremistas que se sentem satisfeitos com os veículos de comunicação, que eles acusam de penderem muito para o lado do Internacional na cobertura do futebol, tipo, demoniza o Grêmio e favorece o Internacional. Eu acho que muita gente quer exagerar nesse sentido, mas é o que acontece. E até, de fato, tem uma que outra vez que eu sou forçado a concordar que realmente acontece uns desnivelamentos, né, nesse sentido, na cobertura, seja para um lado ou seja para o outro, até porque tem muitos colorados que reclamam que tem muita mídia gremista em exagero e que tem colorados que o Colorado não é tão bem destacado quanto deveria. Enfim, é uma grita geral que acontece aqui. Mas eu acho muito válida essas iniciativas. A Grêmio Rádio, que nem eu falei, é um exemplo muito bem sucedido, é uma ideia que está dando muito certo. Eu queria poder acompanhar mais direto no rádio em si alguma transmissão da Grêmio Rádio, até para prestigiar o pessoal dela, mas aí só mesmo pela web, porque ela no rádio em si não entra, porque é uma concessão que vem da Grande Porto Alegre, e no caso do prefixo 90,3, que aliás, diga-se de passagem, foi o prefixo da Sports FM quando ela teve, que foi a Sports FM de Porto Alegre, que era afiliada da Bradesco Sports FM, e durou pouco tempo, talvez também por causa do alcance curto do sinal aqui em termos num todo da cidade de Porto Alegre. Mas nesse caso da Grêmio Rádio é diferente, principalmente porque o sinal entra muito forte na saída para a região metropolitana, e o estádio atual do Grêmio, a Arena, fica localizado próximo à Freeway, na saída para a cidade da região metropolitana. Então o som entra rachando lá
lá na nova mansão tricolor, como chama o Haroldo de Souza nas suas transmissões. E certamente colabora muito para um alcance maior das transmissões da Grêmio Rádio. Eu acho uma iniciativa válida, deve ser feita, e eu acho que deve ser feita principalmente com conteúdos que não sejam tão explorados pelas mídias tradicionais. Eu vou dar um exemplo nesse sentido. Agora vamos ter uma presença maior de camisas tradicionais nos campeonatos de futebol feminino. O Grêmio vai ter o seu time de futebol feminino, o Internacional apresentou ontem o dele. São caminhos que devem ser apostados, seja com transmissões de jogos. Se não der para fazer em vídeo pela internet por eventual questão de direitos de transmissão, faz pelo menos em web rádio, oferece pela internet a alternativa, nem que seja do áudio do jogo, para que a torcida prestigie as meninas. Fazer a mesma coisa também com as categorias de base, os campeonatos de base. Tem muitos que não envolvem direito de transmissão, e aí eu acho que daria para também transmitir os jogos em vídeo. Então, eu acho que são iniciativas válidas, talvez não exatamente para concorrer com as mídias tradicionais, embora eu não vou condenar iniciativas nesse sentido, como eu não condeno a iniciativa da Grêmio Rádio, que eu acho que é legal, é válida, e depois se o Internacional fizer também uma iniciativa semelhante, também aprovarei da mesma maneira, como outros clubes pelo Brasil, enfim. Mas que não fique só nisso, só na pauta principal, na manchete de capa, mas que também dê uma atenção maior para os ditos assuntos de notinha de rodapé, que não tenham tanta atenção, como as categorias de base, futebol feminino, outros esportes nos quais os clubes estejam representados, se não houver interferência de questão de direito de transmissão dos campeonatos onde participem, enfim. Pois é, então é isso, Edu. O papo está tão agradável, está tão bom, né, que a gente já está quase aqui, agora, para quem está ouvindo ao vivo, 9 horas e 54 minutos, a gente está chegando então ao final do programa, então só me resta agradecer a sua participação, a sua disponibilidade e o show de informações e análises aí que você deu, Edu. Imagina, Rodney, eu que agradeço, é sempre uma alegria falar com um amigo que um dia ainda espero conhecer pessoalmente, para a gente bater olho no olho, um papo ainda melhor e maior sobre as coisas dessa mídia que a gente gosta tanto, que é o rádio, que para sempre eu vou achar o veículo mais apaixonante de todos os tempos, e aquele no qual, se me dessem as 4 opções de mídia para um dia trabalhar e só uma eu pudesse escolher entre televisão, rádio, jornal, internet, de olhos fechados e sem pensar 2 vezes, eu escolheria o rádio. E um dia ainda pretendo trabalhar no rádio mais pra frente, enfim, quem sabe, nem que seja em web rádio, como eu fazia na época da saudosa Voz do Futebol. É sempre uma alegria falar com um amigo, também falar com a audiência da web rádio Showtime, de alguma maneira expor as minhas opiniões sobre o que eu acredito, o que eu penso do rádio num todo. E ao dispor, estamos aí para o que der e vier. E só para encerrar, Rodney, porque eu estou com um fato aqui na televisão, na minha frente aqui, eu tenho que fazer a menção no encerramento, que é uma notícia que está surgindo agora com força, e é por causa do rádio aí, que está dando na televisão agora, que deve ser que tem uma liminar, um habeas corpus, que deve soltar ainda hoje o ex-goleiro Bruno do Flamengo, que todo mundo sabe que foi acusado e condenado pela morte da Elisa Samúdio, ainda lá em 2010. E eu estou falando disso porque a primeira informação sobre isso que surgiu agora, pouco antes inclusive da gente fazer o contato, veio pelo rádio, foi dada pelo Eduardo Costa, que é o comunicador de grande audiência lá da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Ele deu primeiro a notícia, até não foi no programa dele, porque ele está no ar na TV Record, no horário da manhã, mas é da Itatiaia, então é um homem forte também no rádio. Claro que a informação chegou lá também, então acho que esse destaque aí que pode até servir como pauta no decorrer do dia, porque é um assunto que também vai mexer bastante ao longo do dia. E não só pauta, mas piada, né? Se o Bruno voltar a jogar, né? Mas isso aí, infelizmente, nos surpreende, porque estamos no Brasil, que é o país da piada pronta e a piada sem graça. É verdade. Eu até nem vou falar, então, se ele voltar a jogar, vai fazer aquela piada que é bom. Mesmo por causa da questão do rádio, do envolvimento do rádio, da citação do Eduardo Costa lá da Itatiaia. Eu nem vou fazer aquela piada que se ele voltar a jogar, o time é bom, mas o que mata é o goleiro.
Mas, Edu, eu quero agradecer então, e eu sei que tem muita gente aí de rádio que ouve a gente, né? Então, alô, Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Rádio Pampa, Rádio Grenal, qual que é a rádio? Rádio Progresso de Juí, do meu amigo Fabiano Bernardes. Falei A hoje Rádio com o Marcos Fabiano, Couto, aqui qual eu é? tô A gravado com ele. Qual que é a rádio do Marcos Couto lá em São Leopoldo? Esqueci o nome, mas Marcos Couto, ó, vamos lá. Contratem Edu César, olha aí, o Edu César é um grande talento, fala bem, ocupa espaço aí Eu no vou derrubar rádio. a audiência da rádio na qual eu trabalhar, Rodney. Ih, derrubar audiência nada, aqui, você é um showman. Não, Rodney, agora eu tive os 90 anos da Rádio Gaúcha, eu fiz um Raridade Rara bem espichado lá no site, aliás eu fiz dois, que eu fiz um para os assuntos de variedades de jornalismo geral e outro só para os esportes. Eu escondi de propósito Sala de Domingo, no qual eu fui há alguns anos, que eu fui convidado pelo Nando Gross, quando ainda estava lá na Gaúcha. Eu escondi de propósito e nem coloquei no especial, foi justamente para o pessoal não ter o desprazer de acompanhar a minha participação, como diria o outro lá no Rio de Janeiro, pífia e patética. Não, você está tirando, rapaz. Mas eu não esqueço de um dia que você participou do Na Geral, aí a versão regional do Na Geral, na Rádio Planeta. Eu tenho esse áudio, está na internet. Você deu um show lá, em 5 minutos você acabou dando um show. Não, Edu, muito obrigado. Edu, muito obrigado. Muito do amigo. E fica o convite aí, acessem Papo de Bola, você está sem domínio, né? Porque o domínio que você endereço usa. provisório. Endereço provisório, papodebola.vai.lá. Mas em breve estarei com um novo domínio efetivo e avisarei nas redes sociais do povo quando isso acontecer. Então tá certo, Edu. Obrigado e bom dia. Imagina, bom dia para todo mundo da Showtime e até uma próxima oportunidade. Vamos rumo ao Penta. Tá bom, até a próxima. Rodney Brocanelli, parabéns pela entrevista. Eu que agradeço, o Edu César realmente é um cara muito bem informado, com análises bem consistentes, e é isso aí. Eu deixo então o convite, essa entrevista estará logo mais no radioamantes.wordpress.com e semana que vem a gente volta aí com o programa Rádio Amantes no ar, com a nossa pauta tradicional sobre rádio, quem sabe aí convidados, enfim, fiquem ligados. Olha, bom carnaval pra você, viu? Obrigado, João. Bom carnaval e você vai desfilar em qual escola? Mangueira. Sangra, hemorragia. Unidos do Colchão, talvez? Exatamente. Mangueira, ele adora. Porque eu vou lá ver o Flávio ver a Mangueira entrar. Então tá bom, obrigado a todos. Até mais. Abraço pra você. Abraço, Rodney, querido. Tchau. Tchau.